Começar de novo? Não. E esse mesmo estudo, ele mostrou que mais ou menos 1/4 dos pacientes que evoluíam com IRA tinham necessidade dialítica, e aí eu queria reforçar a importância da terapia renal contínua. Você vê que é um trabalho com 33 países e mais ou menos 75% dos pacientes em UTI utilizaram da terapia renal substitutiva contínua no seu tratamento. E aí a gente, para usar, né, qualquer terapia renal substitutiva, a gente precisa saber responder 3 perguntas, né? Então, quando indicar, qual o melhor método dialítico e qual a melhor dose para aquele paciente. Então, só para ilustrar, quando a gente vai olhar o CADIGO, que é o consenso mais importante aí que a gente tem, que norteia as condutas em IRA, que é o CADIGO de 2012, ele traz as recomendações para início de diálise que elas não são graduadas, né? Então, são recomendações que você não tem força de trabalhos randomizados, prospectivos, né? Que podem dar uma recomendação forte. Então, são, na maioria das vezes, baseadas em senso comum, em opinião do especialista. E aí ele traz as seguintes indicações. São as urgências dialíticas refratárias, então hipercalemia, hipervolemia, uremia, acidose refratárias. E aí ele traz uma recomendação bem vaga, né? Na presença de condições clínicas que podem ser modificáveis pela terapia renal substitutiva. E de lá para cá a gente teve uma série de artigos que tentaram responder essa pergunta, né? Qual o melhor momento de indicar diálise? E a maioria dos artigos eles compararam indicação precoce com indicação tardia. A precoce era quando o doente tinha critério de IRA grave, ou CADIGO 2 ou 3, e a tardia seria complicações da IRA, então ureia até 240, ou acidose refratária, ou anúria quase 72 horas. Esses artigos não mostraram um benefício de você iniciar a terapia renal substitutiva precoce, né? Na verdade, até mostraram alguns malefícios, como, por exemplo, os pacientes da tardia, eles tinham menos indicação de diálise do que os da precoce. Então, você não expõe o paciente a complicações relacionadas à diálise, você economiza, né? Porque você não está usando uma terapia de alto custo. E aí veio o AKIC 2, aqui no ano passado, que ele tentou responder a segunda pergunta, né? Se existe um limite para esse tardio, né? E aí ele trouxe algumas respostas, né? Então, ser muito tardio também não é benéfico. Quando a gente vai olhar o aqui, que ele comparou os tardios dos trabalhos anteriores com muito tardio, que era uma ureia acima de 240, e aí ele viu lá na análise multivariada que isso aumentava a mortalidade se você deixava para dialisar muito tardiamente. Então, existe um limite aqui recomendado que seria ou uma ureia até 240, ou se o paciente fica oligoanúrico por até 72 horas. A partir disso, aqui que respondeu que você tem aumento de mortalidade. Até isso, você pode ter uma conduta mais conservadora, desde que você possa reavaliar o paciente com frequência, ele possa entrar em diálise quando ele tiver indicação, não é uma reavaliação tardia e deixa para lá e deixa a vida seguir. E aí, qual o melhor método, né, para a gente utilizar quando o paciente tem indicação de diálise? A gente tem, na verdade, vários métodos disponíveis, como a gente viu lá naquele artigo DP, a gente não tem muitos estudos, né? Então não é muito utilizado na IRA no mundo. Teve agora com a Covid, né, com a alta demanda, ela voltou a ser um pouco mais utilizada, mas em teoria não é tão utilizada para a IRA, e a gente tem, na verdade, um cardápio de terapias, desde das terapias intermitentes clássicas até as terapias contínuas, e você vai escolher baseado em muitos fatores, né, a condição clínica do paciente até a experiência do serviço. E aí, basicamente, os métodos de diálise, eles são baseados em ter um capilar, que é o filtro, e aí você vai brincar com o tempo de terapia, dialisato, e se você vai ter fluido de reposição ou fluido ou dialisato, né? E aí a gente tem desde os métodos intermitentes clássicos, que aí são diálises de 3 a 6 horas, que você usa um alto fluxo de dialisato, aí praticamente a gente não usa HDF ou hemofiltração em métodos intermitentes na IRA, né? A hemodiafiltração ela é mais usada em pacientes crônicos, com altos fluxos de sangue, e aí você pode anticoagular ou não, e geralmente você pode, a maioria dos serviços usa heparina, podendo também utilizar o citrato, ou diálise sem anticoagulação. E aí a tendência é você ir estendendo o tempo de terapia e reduzindo sua eficiência.
E, basicamente, o que reduz a eficiência é reduzir o dialisato. E aí, nas diálises prolongadas, intermitentes, a gente faz diálise de 6 a 16 horas, com fluxos de dialisato um pouco mais baixos e fluxos de sangue também um pouco mais baixos. E as diálises contínuas, classicamente, elas são as diálises que duram mais de 24 horas. E por ser uma diálise prolongada, a gente reduz muito a eficiência de diálise, e aí a gente vê isso com a redução aqui do fluxo de dialisato, que é muito importante. Na diálise contínua, a gente já tem a possibilidade de usar todos os métodos, né? Tanto transporte convectivo quanto difusivo, então você pode usar hemofiltração, hemodiafiltração ou a própria hemodiálise contínua. Os fluxos de sangue aqui variam entre 50 e 150, e aí é importante ressaltar que é muito difícil você manter uma diálise contínua funcionando se você não tem anticoagulação. Então, esse tempo prolongado, ele facilita a coagulação do sistema, e aí, geralmente, a gente não pratica muito diálise contínua sem anticoagulação. E aí a gente tem as opções do citrato e da heparina, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. E aí eu queria ressaltar também que a gente, em diálise contínua, a gente usa o efluente, que é tudo que sai do doente, como dose de diálise, que a gente também vai discutir um pouco mais à frente. O que é importante a gente saber é que se o paciente tolera os 3 tipos de diálise, a literatura não mostrou diferença entre os 3 tipos de diálise, mas a gente, relacionados a desfecho, né, em sobrevida e recuperação de função renal. Mas a gente sabe que nem sempre o doente vai tolerar uma diálise intermitente. E aí, quando você lança a mão da diálise contínua, o paciente acaba tolerando mais. Então, apesar de não haver diferença na superioridade entre os métodos, a gente tem que saber escolher o método que vai se encaixar melhor para aquele paciente. E aí essa escolha vai depender de várias variáveis, né? As condições clínicas do paciente, se você tem o equipamento disponível, né? E se o serviço tem experiência para manejar esse equipamento, e até o custo, que é uma coisa que inviabiliza um pouco a diálise contínua na maioria dos serviços, né? O custo da diálise contínua é muito maior do que de uma diálise intermitente. E aí, para isso, a gente tem que entender as vantagens, então, da diálise contínua para saber prescrever. As principais vantagens que a gente tem é que o doente tende a fazer menos hipotensão, né, ao longo da terapia, então isso seria uma vantagem, por exemplo, para os pacientes instáveis hemodinamicamente. Você tem uma menor alteração da hipertensão intracraniana, porque você tem uma variação de ureia plasmática, né, com variação de osmolaridade sérica menor, tendendo a você ter menos variação de pressão intracraniana. Então, nos pacientes de alto risco para hipertensão intracraniana, ela seria vantajosa. Ela tem uma superioridade no controle volêmico quando comparada às diálises convencionais ou intermitentes, né? E você teria menos necessidade de suporte de enfermagem, porque é uma diálise que fica lá, o enfermeiro vai dar o suporte de acordo com a necessidade. Você não precisa ficar vigiando. E das desvantagens, a gente tem uma diálise que tem um clearance mais lento. Então, se você tem uma urgência de resolver alguma alteração metabólica ou alguma intoxicação, talvez ela não seja a diálise apropriada para aquele momento, né? Você tem essa necessidade de anticoagulação sempre, né, por conta do risco de coagulação do sistema. O risco de hipofosfatemia, que a maioria dos estudos trazem como uma das complicações, e o custo seria um dos mais importantes também. E aí as principais indicações da diálise contínua seriam baseadas nessas vantagens que a gente discutiu. Então, quando você tem uma instabilidade hemodinâmica grave, aí a maioria dos artigos colocam como uma dose de NOR acima de 0,3 microgramas por minuto, né, seria uma indicação. A lesão cerebral aguda e a hepatite fulminante aqui pelo risco de hipertensão intracraniana, né, já entra como uma indicação muito precisa da diálise contínua. Se o paciente não tolera os métodos intermitentes, também seria uma indicação, ou quando ela está associada com outras terapias de circulação extracorpórea, principalmente pela sua facilidade de manejo volêmico, que é necessário junto com essas terapias, como, por exemplo, a ECMO. E a questão do balanço hídrico, né? Que muitas vezes, com a diálise intermitente, a gente não consegue oferecer para aquele paciente o balanço hídrico adequado para a melhora do quadro clínico. E aí a gente pode escolher, né? Como eu falei, na diálise contínua, a gente tem a oportunidade de usar os 3 métodos diferentes, né? Tanto o método difusivo, convectivo e a associação dos dois com uma HDF. A gente também não tem estudos que mostram vantagem entre um método e outro, então essa escolha vai ser baseada na experiência do serviço, custo e muitos outros fatores.
Lá no Santa Rita, a gente optou por utilizar só a hemodiálise contínua, né, o clearance difusivo, em relação a CVV-HDF e a CVV-HF. E aí eu vou explicar um pouco por quê, né? Quando você usa os métodos convectivos, você precisa ter um líquido de reposição e aquela retirada de volume muito intenso para fazer a convecção. E aí, quando você faz convecções, quando você faz reposições pós-filtro, você tem um aumento da hemoconcentração importante e um aumento do risco de coagulação do sistema. Se você quer burlar isso aqui e fazer uma reposição pré-filtro, você acaba diluindo o sangue que você vai passar dentro do capilar, você diminui a eficiência da diálise. E aí, para você dar uma dose adequada de diálise, você tem que aumentar dialisato, aumentar citrato, e com isso você gasta mais, né? E a diálise contínua, a maioria dos estudos mostram que a patência do filtro é melhor quando você utiliza CVV-HD em relação aos outros métodos. Existe uma vantagem teórica, que é a retirada de moléculas médias, né, por conta do clearance convectivo. Então, existe uma teorização de que você tiraria citocinas inflamatórias, mediadores inflamatórios, isso poderia ajudar na sepse. E aí a gente utiliza lá os capilares de Raikkoff para minimizar isso aí e para tentar oferecer essa vantagem teórica também, já que a gente optou por fazer só CVV-HD lá no serviço, né? E aí, com isso, a gente tem um custo menor, porque você usa menos dialisato, usa menos citrato, e, como eu falei, não tem desvantagem entre um método e outro. Pensando em todas essas vantagens operacionais, a gente optou por fazer só CVV-HD. Aqui só um gráfico do EMIC, né? E até para enfermagem, né? Muito mais fácil, é muito menos trabalho, né, para enfermagem, né, para... A questão de depois do tempinho, você comentou que vocês só começam o exame de 12 em 12 horas. Depois de quanto tempo você começa? Geralmente é a partir de 24, 48 horas, quando o doente já está muito estabilizado. Então, chega um momento que a dose de citrato fica muito estável, os exames estão muito bons, a gente passa a não colher exames com tanta frequência. Então, fica até mais fácil para o nefrologista também. Sim, sim. Chega um momento que a diálise fica ligada lá como um ventilador fica ligado lá dentro da UTI, né? A gente vai monitorando, mas ela entra num equilíbrio que você não precisa mais ficar fazendo tanta intervenção, né? E aqui só para ilustrar do EMIC, né, que você tem uma alta capacidade de retirada de moléculas médias, né, e aí a gente resolveria aquela vantagem teórica da HDF. E aí, sabendo indicar, né, escolher o método, a gente vai discutir um pouco de dose. Como eu falei, quando a gente fala de diálise contínua, a gente, quando pensa em dose, a gente tem que pensar em efluente, né? Então, é tudo que sai, né? Tanto de dialisato, quanto de fluido de reposição, o F, a retirada relacionada à infusão de citrato e de outras drogas da terapia que também acabam saindo do efluente. Isso tudo vai ser a dose de diálise. E aí a gente tem basicamente dois estudos que discutem dose, que nortearam aí as orientações do CADIGO. Esse de 2008, que é multicêntrico, são quase 1.200 pacientes, que avaliou mortalidade em 60 dias. E aí ele comparou a terapia intensiva com a não intensiva, e aí aqui ele também tinha pacientes em hemodiálise intermitente, e aí intensiva de hemodiálise intermitente eram diálise 6 vezes por semana, e como a gente está falando mais de diálise contínua, aqui ele dava uma dose de 35 ml por quilo-hora, comparado com a não intensiva, que era de 20 ml por quilo-hora. Quando você vai comparar o desfecho, a gente viu que ele conseguiu entregar uma dose muito parecida com a dose prescrita, né? Então, ele queria prescrever mais ou menos 20, ele conseguiu atingir esses 20 e o 35 também. Não teve diferença de mortalidade em 60 dias com essas duas doses. Então, parecia não ter vantagem você oferecer uma dose muito alta para aquele paciente para mudar desfecho. Então, como eu falei, não teve nenhum benefício nem de mortalidade, nem adicional, de recuperação de função renal, de duração da necessidade de diálise ou de disfunção de qualquer outro órgão. O outro trabalho é esse australiano, também com 1.500 pacientes, e aí eles só usavam aqui a HDF, e o desfecho também foi mortalidade, o primário. Na terapia intensiva era uma dose de 40 ml por quilo por hora, e na não intensiva em torno de 25 ml por quilo por hora. Aqui a gente já vê que ele não conseguiu entregar uma dose
que ele se propunha, né? Então, ele perdeu mais ou menos 10, 15% da dose oferecida nesses pacientes. Então, provavelmente foi uma dose muito parecida com aquele trabalho anterior, quando você for olhar mais de perto esse trabalho. E você também não teve diferença de mortalidade em 90 dias. Não teve diferença em recuperação de função renal, falência orgânica, necessidade de ventilação mecânica, nem tempo de internação. Então, ele também demonstrou que doses altas de diálise contínua também não pareciam ter muito benefício. Então, o KDIGO ele traz essa recomendação, né, de que a dose de diálise ideal seria a partir do efluente e você entregar em torno de 20 a 25 ml por quilo por hora de dose de efluente para aquele paciente. E aí tem uma recomendação interessante, é que você deve prescrever uma dose maior do que aquela que você quer entregar. Isso porque a diálise contínua, ela vai ter diversos fatores que vão levar à parada de terapia ao longo dessa terapia. Então, se o doente precisa fazer um exame de imagem, precisa sair da UTI, ele precisa ir para o centro cirúrgico, o sistema precisa ser trocado, né, a cada 72 horas, se ele coagula o sistema. Então, você tem que pensar que você tem que entregar essa dose ao longo de 24 horas e você vai ter paradas da diálise para procedimentos ou coisas do tipo. Então, a recomendação é você prescrever uma dose um pouco maior, em torno de 20 a 25% maior do que aquela que você quer entregar. E aí, pensando nisso, né, a gente tenta entregar uma dose de 20 a 25 ml por quilo, a gente prescreve lá no Santa Rita uma dose em torno de 30 ml por quilo por hora, e aí a gente pensa nessa dose em dialisato para conseguir uma dose entregue aqui de 20 a 25 ml por quilo por hora de efluente, né? E aí, com isso, conseguir o controle metabólico e volêmico adequado para aquele paciente. O que a gente faz, por exemplo, quando o dente está muito hipercatabólico, aí a gente lança a mão de aumentar essa dose nas primeiras horas. Então, é um paciente com hipercalemia grave, né? A gente dá uma dose um pouco maior para ele poder se corrigir metabolicamente nas primeiras horas e depois reduz essa dose ao longo dessa melhora metabólica, tá? E aí, a gente não fala muito, né, em dose de diálise relacionada a volume, né? Mas se a gente for parar para pensar, é uma entrega de dose de diálise que é muito importante, né? A maioria dos estudos mostram um aumento de mortalidade em pacientes com balanço hídrico positivo, e a diálise é um fator importante para esse controle volêmico. E aí, quando comparado às diálises intermitentes, a diálise contínua, nos estudos observacionais, parece ter muito mais controle em tratar e prevenir o aparecimento da hipervolemia ao longo do tempo, né? Aqui, quando comparado às duas, né? A linha da diálise contínua está muito mais adequada aqui de controle volêmico. Estudos observacionais mostram que a gente tem uma curva em U relacionada a essa ultrafiltração. Então, se você ultrafiltra pouco, você vai estar levando a um desfecho ruim, porque você provavelmente vai estar levando a balanço hídrico positivo para esse paciente. Se você ultrafiltra muito, geralmente isso também está relacionado a uma alta mortalidade, né? Esse intervalo aqui, ele na verdade é feito a partir de estudos observacionais, então a gente precisaria de mais estudos para confirmar, né, que esse intervalo aqui é realmente seguro, tem impacto em mortalidade, mas a tendência é a gente se manter com uma ultrafiltração dentro desse intervalo, né? A gente tenta não passar aí de 2 ml por quilo por hora de ultrafiltração, né, para não esbarrar aqui nesse dado de aumento de mortalidade com altas doses de ultrafiltração. E aí, como eu falei, para a gente ter uma diálise adequada, a gente precisa anticoagular adequadamente esse paciente. E aí, com isso, a gente consegue otimizar a patência do filtro, então o filtro vai durar mais, isso gera menos custo, isso melhora a dose entregue para o paciente, porque você tem que parar menos a diálise daquele paciente, né? Evitando aí a interrupção da terapia ao longo do tempo. E aí, basicamente, as opções que a gente tem é o citrato e a heparina. A gente compara as duas opções, o citrato ele já é a anticoagulação recomendada pelo KDIGO, né? Então, se a gente puder escolher, a gente deveria sempre escolher o citrato. Isso porque ele tem um menor risco de hemorragia, porque sua anticoagulação é loco-regional. Então, o doente fica anticoagulado ali dentro do sistema e ele não tem nenhuma anticoagulação sistêmica, né? E tem estudos também mostrando que você tem um aumento da permeabilidade do filtro quando comparado à heparina. E aí o que a gente usa lá é o citrato a 4%. Esse citrato ele vai se ligar ao cálcio
né, do sistema, bloqueando a cascata de coagulação, né? Então, o cálcio ele é cofator aqui de várias etapas da cascata de coagulação. Quando você quer esse cálcio, né, junto com o citrato, você faz uma hipocalcemia no sistema, levando a uma anticoagulação efetiva. Lembrando que, como eu uso citrato para aquela cálcio, eu tenho que usar um dialisato livre de cálcio, né? Porque se eu entrego o cálcio aqui pelo dialisato, estou querendo quelar cálcio para anticoagular o sistema, eu vou ter uma anticoagulação inadequada e eu vou acabar atrapalhando essa anticoagulação. Então, lá a gente geralmente começa com uma dose de citrato, que é por litro de sangue. Então, a bomba de citrato ela é acoplada com a bomba de sangue. Então, a gente escolhe a concentração de citrato que a gente quer entregar para aquele sangue. E aí, lá a gente começa com 4 milimol por litro, né? E aí, essa entrega de citrato, então, vai depender do fluxo de sangue que eu escolho. Para fazer uma monitorização dessa anticoagulação no sistema, a gente faz uma dosagem de cálcio pós-filtro. Então, o citrato entrou lá no início da linha, quelou o cálcio, e eu quero saber se esse filtro está anticoagulado. E aí, o meu objetivo é ter aqui cálcios iônicos dentro do filtro menores que 0,34 milimol por litro. Se eu tenho acima disso, eu aumento a dose de citrato. Se eu tenho abaixo disso, eu diminuo a dose de citrato. E como eu estou quelando o cálcio do sistema aqui, esse cálcio acaba sendo dialisado também, né? Esse complexo cálcio-citrato. Eu estou dando um dialisato livre de cálcio, eu preciso repor o cálcio para o paciente. E aí essa reposição ela é feita no final da linha com cloreto de cálcio. E eu também vou dosar um cálcio sistêmico para poder ajustar essa infusão de cálcio. E aí o que a gente quer é que ele tenha um cálcio iônico sistêmico normal. E aí o citrato, ele não entra só na anticoagulação. Vou tirar isso daqui. Então, o citrato ele é importante para a anticoagulação, mas ele não entra só como anticoagulante no nosso sistema, né? O citrato, quando ele entra na corrente sanguínea, ele é convertido no fígado em bicarbonato. Então, ele também entra para a gente para controle dos distúrbios ácidos básicos, né? Então, essa dose de citrato que eu dou aqui influencia, por exemplo, na geração de bicarbonato e na acidose e alcalose do paciente. Isso é importante na hora que a gente for fazer ajustes da diálise mais para frente. E aí, quais são os riscos, né, da anticoagulação de citrato? A gente tinha falado muito das vantagens, né? Uma coisa é a hipocalcemia, porque eu estou quelando cálcio, então se eu não tiver uma bomba de reposição de cálcio bem ajustada, esse paciente pode fazer hipocalcemia. O citrato que a gente usa é citrato de sódio, né, a 4%, então você também tem o risco de fazer hipernatremia por essa entrega de sódio em grande quantidade para o paciente. Quando você dá muito citrato para o paciente, você acaba podendo promover uma alcalose metabólica por conta daquela conversão, né, no fígado para bicarbonato. E o mais grave que seria uma intoxicação por citrato, né? Essa intoxicação entre aspas, que na verdade é um acúmulo de citrato na corrente sanguínea, né? E aí como que a gente identifica isso? Geralmente isso vai acontecer quando esse paciente não está metabolizando bem o citrato sérico, né, que ele está recebendo. O principal marcador de risco de acúmulo de citrato é o lactato, mas a gente sabe que os pacientes com insuficiência hepática grave, eles têm um risco maior. Não existe uma contraindicação absoluta para o uso do citrato na insuficiência hepática, mas você deve usar doses menores, monitorar mais de perto esse paciente para evitar intoxicação, né? E geralmente a gente vai ver esses pacientes desenvolverem uma acidose metabólica leve, com anion gap aumentado, porque você vai ter o anion gap do citrato que está acumulado na corrente sanguínea. Geralmente você vai ter níveis de cálcio iônico, que está sendo quelado por aquele citrato, caindo no sangue, e você tendo que aumentar as doses de cálcio reposto. E uma coisa muito importante é que, como eu estou quelando com citrato, o cálcio total também aumenta, porque ele continua circulando no sangue, o que vai reduzir ao cálcio iônico, né, o cálcio ionizado. E aí a gente usa essa relação de cálcio total pelo cálcio ionizado para suspeitar de acúmulo de citrato. Então, se eu estou dando muito citrato e o citrato está acumulando, o cálcio total tende a subir e o cálcio iônico tende a descer. Se eu faço uma relação, essa relação está aumentando, é sinal de que eu estou acumulando citrato no sangue do paciente.
E aí, por isso que é importante a gente saber diferenciar, por exemplo, entre o excesso de citrato e esse acúmulo, né? Quando a gente tiver excesso de citrato, geralmente a gente vai ver uma alcalose metabólica. Então, você está dando muito citrato, mas o fígado está dando conta de converter aquele citrato em bicarbonato e você não vai ter aquele aumento de relação cálcio total por calciônico. No acúmulo é justamente o contrário, você faz uma acidose metabólica pelo citrato e essa relação cálcio total com calciônico ela aumenta. Tá? O tratamento é bem parecido, que é, na verdade, diminuir a infusão de citrato nas duas situações. E como que a gente faz, então, lá no Santa Rita? Né? O protocolo lá, a primeira coisa, quando a gente tem um paciente com indicação de diálise na UTI ou na UPO, é avaliar a estabilidade hemodinâmica desse paciente. Então, se ele não tem estabilidade hemodinâmica, ele já é candidato às terapias intermitentes convencionais. Se ele tem algum tipo de instabilidade hemodinâmica, aí a gente já pode escolher entre as diálises estendidas ou as diálises contínuas. E o que vai definir é se esse paciente responde àqueles critérios que a gente definiu lá inicialmente. Se tiver instabilidade hemodinâmica grave, a gente opta pela diálise contínua. Se tiver o risco aumentado de hipertensão intracraniana, né, um paciente neurocirúrgico com insuficiência hepática grave, ele vai para a diálise contínua. Geralmente, pós-operatório de cirurgia cardíaca, que precisa de um manejo volêmico muito fino, a gente opta também pela diálise contínua. E se ele não tolera os métodos intermitentes, ele acaba indo para a diálise contínua também. A gente tem tido pouca indicação de ECMO, mas se está em ECMO, a gente também coloca em diálise contínua. Isso aconteceu muito na época da Covid, né? O equipamento que a gente utiliza lá é a Multifiltrate, né, Pro, da Fresenius. É um equipamento super seguro, a gente é super satisfeito assim, com o uso. A gente optou lá, então, por usar só o capilar EMI, que apesar de ter disponível na máquina capilar para hemodiafiltração, capilar de alto fluxo sem ser o de high cutoff para hemodiálise contínua, por conta daquilo tudo que a gente discutiu, a gente optou por utilizar só o de high cutoff. A gente usa preferencialmente catéteres de alto fluxo. Quando você vai olhar na literatura, você não tem muita recomendação formal para o uso desse catéter, na verdade, né? Mas quando a gente começou a utilizar os catéteres convencionais, a gente tinha muito problema de acesso para diálise contínua e a gente acabou optando por trocar o catéter, até por sugestão da Alice, trocar os catéteres convencionais de 11,5, 12 frentes pelos catéteres de alto fluxo. E a partir daí a gente não teve mais problema, assim, né? Hoje a nossa patência de filtro beira 66 horas, né? O fabricante fala para a gente usar 72, mas em média a nossa filtro de 66, 64, né? Então é uma patência muito boa. Lá a gente optou por usar uma solução dialítica que já vem pronta, que é o Lonadiol da Fresenius. Então ela vem com concentrações fixas do dialisato, a única coisa que varia é o potássio. Então, ela já tem um BIC de 20, como eu falei, a gente usa o citrato para compensar esse BIC de 20, e como o citrato também tem sódio, a gente usa uma concentração de sódio menor nessa bolsa. Uma das indicações de diálise contínua são as disnatremias graves, né? E aí, quando a gente usa, por exemplo, uma bolsa de sódio fixa, a gente fica um pouco amarrado em relação a isso. Né? O que a gente tem optado é quando os pacientes têm hiponatremia mais grave, a gente tende a não utilizar o citrato, e aí anticoagula com heparina, até conseguir corrigir melhor esse sódio, para aí sim adicionar o citrato. Tá? Ou, às vezes, utilizar uma dose menor de citrato, um fluxo de sangue menor, porque aí se oferece menos citrato para o paciente, mas essa seria a grande desvantagem de usar as bolsas padronizadas, né? O tratamento das disnatremias graves. As vantagens é que você tem uma bolsa pronta, né? Você não tem manipulação de bolsa. As bolsas não prontas, você tem que acrescentar bique, sódio, potássio, fósforo. Isso traz muito trabalho para a enfermagem, muita chance de erro, de contaminação da bolsa. Então, a gente acabou optando pela segurança das bolsas prontas. A prescrição inicial, então, segue aquilo tudo que a gente falou. É um resumo daquilo que a gente comentou até agora. Então, o fluxo de dialisato, a gente optou por, então, entregar 30 ml por quilo por hora, né, que é mais ou menos 25% a mais da recomendação do CADIGO. O fluxo de sangue, pelo protocolo SICA que a máquina usa, geralmente o fluxo de sangue inicial ele tem que ser 20 vezes menor do que o fluxo de dialisato. Então, se eu escolho lá, o paciente precisa de 2.000 ml de dialisato para eu entregar 30 ml por quilo por hora para ele, o fluxo de sangue vai ser 100.
Se é 2.400, o fluxo de sangue vai ser 120. Se é 1.600, 80. Tá? A gente pode variar esses fluxos, mas quando eu vario isso, eu tiro ele da proporção do protocolo e ele foi feito para viver em proporção, né? Mas a gente usa, eu vou explicar como essa desproporção. O citrato, como eu comentei, começa a 4 ml por litro de sangue, e o cloreto de cálcio também desde o início, que a gente começa uma dose de 1,7 milimol por litro de dialisato. A taxa de ultrafiltração vai ser individualizada, em geral os pacientes estão muito instáveis, começam com F0, a gente vai aumentando ao longo do tempo. Aqui só para vocês terem noção de que é bem simples, na verdade, o ajuste da anticoagulação com citrato. O que a gente faz é uma coleta de cálcio iônico pós-filtro depois de 5 minutos de terapia e depois a cada 6 a 12 horas. Geralmente nas primeiras 24 horas a gente usa 6 a 8 horas e depois de 24 a 48 horas a gente passa a dosar a cada 12 horas. E aí você vai ver o resultado do cálcio e decidir o tanto que você aumenta a infusão do citrato. Uma coisa com a infusão de cálcio, que você dosa o cálcio sistêmico e vai reduzir ou aumentar dependendo da necessidade do paciente. Para a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, né, a gente colhe exames sistêmicos a cada 6 a 12 horas, então quanto mais estável o doente está em terapia, menos exame a gente colhe dele. E aí a gente vai brincar com o citrato para corrigir as acidoses e as alcaloses, né? Como eu falei, o nosso banho ele é fixo, então eu tenho lá um banho com 20 de bic naquele banho. Então, para eu dar mais bicarbonato para aquele paciente, eu acabo dando mais citrato. Se ele está fazendo alcalose metabólica, eu reduzo o citrato. E o jeito que eu tenho de fazer isso sem alterar a anticoagulação é alterar o fluxo de sangue. Porque lembra, eu falei, a nossa bomba de citrato ela é acoplada com a bomba de sangue. Então, quanto mais sangue eu dou para aquele paciente, maior a dose de citrato que eu estou oferecendo. E aí que eu brinco com as desproporções. Ah, é um paciente que está ficando com BIC de 22. Eu vou lá, aumento o fluxo de sangue de 100 para 120 e mantenho o dialisato. Eu estou oferecendo mais bicarbonato para ele, ele vai corrigir aquela acidose. Ah, não, o paciente está com anticoagulação boa, mas ele está começando a fazer alcalose metabólica. Eu vou e diminuo o fluxo de sangue, porque eu estou oferecendo menos citrato para ele, ele vai corrigir aquele distúrbio aquela alcalose. Quando você fala que a bomba de citrato é muito forte sangue, você não consegue alterar... A gente altera a concentração. Ah, tá. Então, eu consigo alterar a concentração do tanto de sangue que vai ser tratado. Porque o meu citrato é por milimol por litro de sangue tratado. Então, eu poderia também reduzir a concentração de citrato no sangue. Ah, não, eu estou lá com 3,5, eu quero reduzir para 3. Mas aí eu corro o risco de coagular o sistema. Porque aí você corre o risco do cálcio do sistema subir. Você dosa o citrato? Não. Então, o que a gente faz é brincar com os fluxos mesmo, tá? Porque eu mantenho a anticoagulação de sistema e ofereço mais citrato para aquele paciente. Às vezes você trabalha com range ali que às vezes limita um pouco essa bondade, né? Do fluxo de sangue. Ou não? Não. Assim, o protocolo manda ter uma proporção de 1 para 20, mas a gente brinca do jeito que a gente quiser. Não, eu digo que o fluxo de sangue, às vezes, aumentar muito ou reduzir. Quando você vai ver os trabalhos, assim, a gente tem essa impressão de que fluxo de sangue ela interfere muito em estabilidade do doente, mas na verdade, quando você vai olhar os trabalhos, ninguém nunca conseguiu comprovar isso, né? Parece ser mais o fluxo de dialisato interferindo do que o fluxo de sangue. A gente poderia brincar, por exemplo, mudando ao invés do fluxo de sangue, mudando o fluxo de dialisato. Porque se eu dou mais dialisato, eu estou dialisando mais citrato, o doente receberia menos citrato. Se eu dou menos dialisato, chegaria mais citrato no doente. A gente não quis utilizar essa estratégia, porque se eu tenho que diminuir o dialisato, eu acabo, às vezes, oferecendo uma dose de diálise menor para o paciente, e que aí tem impacto ruim para ele, né? Aí tem desfecho em mortalidade. Aumentar a dose talvez não faça muita diferença, né? Aumenta risco de hipofosfatemia, mas não tem impacto em mortalidade. Então, a gente preferiu, no nosso protocolo, brincar basicamente com fluxo de sangue. Tá? Eu acho que era isso. Eu queria fazer um agradecimento a meus colegas, né? Alguns estão aí assistindo a aula, que fazem tudo isso aí parecer muito mais simples do que é, né?
Esse aqui, né? O gráfico daqui, né? Então, a nossa média lá de cada paciente, a média é de 1,7 capilares por paciente, né? Mas a gente já teve paciente que ficou 20 dias ligado. Isso acontecia muito com o Covid, né? A gente tinha pacientes muito graves que ficavam na UTI 30, 40 dias, e aí eles ficavam ligados 20, 25 dias. Eu acho que o nosso máximo foi 22 dias, né? O máximo, né? Mas a nossa média é 1,7. E aí a gente... 1,7 capilares por paciente. E aí dá quase 5 dias, né, mais ou menos. A média é 5 dias. Então, em geral, quando a gente liga um paciente, a gente já sabe que, em média, ele vai usar 2 kits. Né? Ele vai ficar ligado por pelo menos 5, 6 dias. Um kit dura 72 horas, dura 3 dias. Né? A patência só está dando esse mesmo? A nossa patência dá em torno de 66 horas. Tá bom. Isso porque a gente não conta só as coagulações, né? Tem doente que se liga e que morre em 48 horas, né? Mas, assim, o protocolo que a FESEM disponibiliza, ele é muito bom. Assim, a gente dificilmente tem problema de coagulação de sistema. Quando isso acontece, você pode saber que o acesso é que não está bom, tá? Porque, assim, você falar... não lembro, assim... Se eu falar a última vez que teve uma coagulação do sistema lá, assim, não vou saber te falar, tá? Porque o protocolo deles é muito bom, assim, a máquina... Eu acho que pergunta que talvez seja mais interessante em relação a isso, é assim, quando descontinuar, você segue lá aquele vai ser 10, 400 ml, né? Então, assim, a descontinuação de diálise tem essa questão, né, em torno de... A terapia contínua, na verdade. Isso, a terapia contínua, ela segue o mesmo parâmetro, né, assim, se o doente está urinando mais de 400 ml por dia sem diurético, mais de 1 litro com diurético, você já poderia pensar em tirar diálise, mas tem um estudo recente que avaliou essa retirada de diálise e ele foi ver que os pacientes que saíam de diálise contínua ainda usando, por exemplo, droga vasoativa ou que não estavam equilibrados volemicamente, eles em geral retornavam para a diálise contínua em algum momento. Então, o que a gente tenta fazer lá ligou a diálise, enquanto o doente não está volemicamente bem e fora de droga vasoativa, a gente não desliga. Então, muitas vezes acontece do doente sair da droga vasoativa, mas ele é um doente que está assim, super hipervolêmico ainda, que é o caso que a gente está dialisando lá agora, no caso da cardio. Ele saiu de droga vasoativa tem 3 dias, mas ele está super hipervolêmico, é um ICC grave, recebendo muito volume, então não fazia sentido a gente tirar a diálise contínua para tentar fazer um intermitente, tirando 2,5 litros todo dia, que não ia dar conta de controlar o volume. Então, a minha opinião é que, assim, para tirar diálise contínua, você tem que ter um doente estável hemodinamicamente, sem droga e bem controlado da parte volêmica. Ele pode até precisar de diálise, é isso que a gente entende, assim, o doente vai precisar de vários métodos ao longo da sua estada, né, na UTI. O ponto de na hora de eleger, né, a terapia contínua, quando vocês utilizam o termo, a instabilidade hemodinâmica na prática de vocês usam um ponto de O conta 0,3 de Nora, né? isso. O 0,3 de Nora, ou se tiver associação de outras drogas vasoativas. E aí a gente faz esse balanço, né? Às vezes ele está com menos droga, mas ele está super hipervolêmico, né? A gente tenta justificar esse uso por conta da hipervolemia, né? Isso é um pouco complexo, assim, quando a gente discute um convênio, né? Assim, mas tem dado certo, né? A gente não tem tido grandes problemas, não. E contraindicação absoluta, então se trata permanece em insuficiência hepática só? Não é uma contraindicação absoluta, não. Né? Você tem que ter muito mais cuidado. Né? Mas já tem vários estudos mostrando segurança de uso do citrato em paciente com insuficiência hepática grave. E aí o que você tem que ter cuidado é pacientes com lactato muito alto. Esse você já tem que ficar vigilante, talvez começar uma dose de citrato mais baixa. Né? A gente começa com 4, mas a gente tem percebido que, na verdade, 4 é até muito. Geralmente, os pacientes vão estabilizar lá mais perto de 3 milimol por litro de sangue. E a gente começa com 4 e vai baixando. A gente nunca mudou esse protocolo porque, geralmente, na hora que a gente começa, é a hora que o doente está mais acidótico também e a gente usa o citrato para corrigir essa acidose. Então, a gente tem mantido essa dose um pouco mais alta. Mas a nossa prática lá, se o doente tem uma insuficiência hepática mais grave, a gente acaba já começando com uma dose menor de citrato e aí vigilância a cada 6 horas, até de cálcio total com cálcio iônico, que a gente faz uma vez por dia só. Mas quando é um doente com risco maior, a gente faz mais frequente. Tem uma pergunta para o Léo, mas que é
Nós sabemos seguramente qual o prognóstico que nós temos de doença grave com doença de prevalência renal aguda ao longo dos anos. A mortalidade é altíssima, né? A gente continua. A mortalidade é altíssima, mudou apenas o cenário e a incidência, né? Que às vezes, eu sou da época que até transfusão de sangue era a principal causa, né? Depois veio o nosso caso de cobra, e por aí vai, né? Hoje nós estamos ligados no CTI. Dá para poder tirar alguma conclusão, uma inclusão dessa diálise contínua, pelo menos em algum segmento que seja, aqueles pacientes... Vocês viram alguma... Eu ia perguntar, dando na pergunta do doutor lá, eu ia perguntar se vocês viram alguma diferença, por exemplo, em estudos, você voltando retrospectivamente, quando vocês faziam só intermitente e depois que começou contínuo. Se vocês viram uma diferença na redução de mortalidade, se não A gente não tem esses dados, né? Mas o que a gente vê de diferente, assim, é que doentes que não tolerariam diálise toleram, e a gente acaba tendo esse manejo volêmico muito mais na mão. Então, é um doente que a nefro reavalia a cada 12 horas, presencialmente, e aí a gente olha balanço e reajusta o F, né? Então, o controle volêmico é uma coisa muito impactante, assim, quando você começa a usar diálise contínua com mais frequência, né? A gente vê o doente secar e ficar volemicamente... O intensivista deve estar, assim, satisfeito. Eles ficam bem felizes. Eu ia até falar com você daquele caso que você me contou. A gente já chega lá, a gente tem um doente para diálise contínua. Eles já vêm com essa animação, assim. Eu ia perguntar para você daquela paciente que ela não tinha nem tanta uremia. A ureia não era tão alta, era menos de 100. E a creatina era 2, mas você me falou que ela estava com balanço físico tão acumulado, que o ventilador estava péssimo, o ventilador, e às vezes estava urinando. E vocês colocaram em diálise. Essa foi a que ficou 22 dias em diálise. E hoje ela está viva e... Comenta ela pra gente, porque uma angústia que eu tenho às vezes na terapia intensiva é que a gente quer colocar a ureia e a creatina não estão tão altas, e o intensivista, e às vezes os residentes, não querem colocar o paciente para dialisar. Hoje em dia, assim, não é uma recomendação formal, mas o balanço hídrico é muito importante para indicar diálise, né? Então, assim, se o doente está urinando, mas ele não dá conta de resolver toda aquela voleria que ele está recebendo, ele precisa resolver aquilo, né? Você não vai conseguir resolver com diurético, você precisa lançar a mão da diálise. Né? Então, a gente via muito isso, como você falou, no Covid, assim, eram doentes com a demanda hídrica gigantesca de antibiótico, de nutrição, de tudo que você imaginar, e aí eles estavam lá com seu 1,7 de creatina 2, urinando 1.500 e recebendo 5 litros por dia, né? Então, assim, é um doente que já tinha um pulmão comprometido e que com o balanço hídrico aquilo só piorava. Então, nesses pacientes a diálise contínua era, assim, fundamental. Aí a gente extrapolava esse limite aí de 1,75, aí a gente fazia outras filtrações, assim, gigantescas, mas porque a gente via que aquilo era prioridade naquele momento, né? E aí a gente chegava a tirar 5 litros de um paciente no dia e ele fechar zerado, e a gente tem que aumentar SUF para conseguir balanço negativo. Né? Então, e o Covid, assim, a diálise contínua acho que impactou muito. Assim, a gente só começou a ter desfechos positivos em paciente com IRA, isso é verdade, assim, é fato, depois que a gente começou a usar diálise contínua. Você fala fazer ultrafiltração isolada, sem fazer a... Não, a gente mantém o banho. E aí você vai fazendo ultrafiltração. O que você tem que ficar de olho quando o doente passa muito tempo em diálise são as complicações, né? Ele fazer hipocalemia, né? Fazer hipofosfatemia, hipomagnesemia. Né? Apesar da gente não ver muito isso, porque a nossa bolsa tem magnésio e tem fósforo já. Então a gente acaba não vendo muito esses distúrbios hidroeletrolíticos, Mas não. se precisar repor, vocês não fazem... Das bolsas, não. A gente repõe por fora. Aí a gente reduz um pouco a dose de diálise e a gente tenta manejar desse jeito. Roberto, com relação a... Porque a gente está migrando agora... Você teve mas teve um incentivo do Covid para poder implantar essa metodologia. Né? Eu acho que isso é o grande ganho que a nefrologia capixaba fez. A gente começou a instituir a cultura da diálise contínua. E isso, aí minha pergunta é, isso sedimentou na cabeça da direção, sim, da equipe de UTI, e eles se mostram impactados. Sim. Porque o que eu tinha muita impressão é que assim, isso não faz diferença. Mas você nunca viu. Sim. Então, assim, aquilo que você não conhece, não, você não assim, sabe. Na equipe da UTI a gente vê que é muito impactante, assim,
eles adoram. Eles, se pudesse, a gente deixasse, não ligava outro método de diálise dentro da UTI, porque assim, eles ficam com o doente lá na mão, né? Não faz hipotensão, tá lá com o seu balanço equilibrado, né? A gente ainda tem essas limitações, a gente tem essas limitações realmente de convênio, né? Então, a gente criou um protocolo para poder instituir, e se a gente foge desse protocolo, a gente precisa justificar muito, porque o convênio vai lá e glosa. Então, a gente às vezes tem aquele paciente que está lá com 0,2 de nora, mas você vê que ele se beneficiaria, às vezes a gente tem que segurar a diálise contínua um dia, tentar intermitente, ver ele dar errado, para você passar para a diálise contínua no outro dia, né? Senão você acaba perdendo essa parte financeira, né? Mas eu acho que é uma coisa assim, como você falou, já está sedimentado, né? Inclusive nas operadoras de saúde. Então, eu acho que agora é as equipes pegarem e instituírem, né? É o que eu falo, instituir o protocolo, que vai ser com a direção, mostrar o ganho para o doente e o ganho financeiro que a terapia tem, né, quando se fala, né, em diálise contínua, e juntar tudo isso e trazer o benefício para o paciente, né, porque o impacto é muito grande. O impactante principal, o impacto principal foi a cabeça do CPIsta, né? Sim. Agora, estou entendendo, você está falando que o impacto dos próprios residentes, aí a gente resolve a cabeça deles, já. Não, porque às vezes O paciente está por aí abaixo, creatina baixa, e está urinando. Então, às vezes, não são esses residentes, não. Mas tem residente que é resistente de começar a diajar. Mas por quê? O paciente está urinando. E às vezes, o paciente está urinando 1,5 litro, 2 litros. E até para justificar, né? Às vezes a gente bate, às vezes tem um atraso de chamar o nefrologista. Esse é o perfil do paciente, e o nefrologista chega lá e você olha o balanço, as coisas, você teria dialisado ele 3 dias antes. Eles demoram de chamar você para olhar um doente desse. Quando está no úrico, quando está, entendeu? E a gente também tem, por exemplo, tem um serviço que a gente só tem dos métodos intermitentes. Você coloca, às vezes, o paciente na máquina, um paciente grave, ele até está sem droga vasoativa. Aí, quando você coloca na máquina, ele instabiliza. Ele vê isso direto, né? E essa instabilidade gera microisquemia, né? No nosso caso, aqui nós estamos no meio tempo, porque nós temos agentes, devemos prolongar mas existe um ponto de vista que a gente tem que levar em consideração, que é aqui que trouxe. Então, assim, não dialisar também por ureia. Então, você tem que olhar o contexto do paciente. Muitos pacientes têm idas transitórias. Porque, assim, um dos critérios para dialisar é a hipervolemia refratária. É isso que, às vezes, a gente não entende, quem está acompanhando o doente não consegue ver que ele já está hipervolêmico. E outra coisa... Então, não seria mais o tardio por esse simples. Ele já está, na verdade, já é o atrasado. Outra coisa importante que a gente não lembrou aqui, da clínica, né, de outros trabalhos, por exemplo, eu acho que a gente ainda coloca todo mundo no balaio de gato, mas eu acho que existem grupos específicos. A cirurgia cardíaca, você deixar um paciente hipervolêmico, com o coração atordoado, pós-SEC, é complicado. Tanto que foi o único estudo que mostrou algum benefício foi o ELAIN, né? Que era basicamente paciente cirúrgico, e acho que era mais de 50% de cirurgia cardíaca, né? Que o precoce parecia ter uma diferença em relação a... Você viu, a análise de subgrupo era maior na cardíaca, né? E a gente vê isso aqui, quando a gente atende paciente da cardíaca. É a mesma coisa, isso funciona para a ECMO, né? Por isso que a hemodiálise contínua é tão importante, assim, porque esse controle volêmico na ECMO é muito importante, né, para o doente. Eu não posso dizer, assim, em termos de experiência técnica, né, porque a gente está sempre um pouco longe daquilo que eu pratico. Mas uma coisa clara para mim é ter o Edson, nosso colega Edson da creatinina, ficar 24 dias em diálise contínua, um pouco mais, eu tive com ele agora, e saiu. Sim. Entendeu? Quer dizer, nós temos que nos guiar, nós temos que guiar a nossa realidade, já que nós estamos falando disso, e a pessoa está aí, tranquila, etc., graças a essa evolução. Agora, a associação com o ECMO, eu acho que complica um pouquinho mais, né? A diálise contínua acaba funcionando muito parecido, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade em acoplar o sistema, né? Muitas vezes a pressão que a ECMO faz dificulta um pouco no controle das pressões do sistema da nossa diálise. Mas é questão de ajustar onde você vai conectar lá. Não deu certo de um jeito, roda para o outro lado, né? Porque acaba não fazendo... Você consegue botar em série lá dentro da máquina de diálise? Não. Não, a gente sempre colocava em paralelo. Mas nunca a gente
estando em ECMO, a gente não passava acesso. A gente escolhia lá o melhor lugar de encaixar e ela ficava rodando lá junto, né? E aí, é uma coisa que acontecia com frequência, na ECMO eles já estavam anticoagulados com heparina, né? A gente acabava mantendo o citrato por conta da nossa restrição aqui na nossa bolsa eletrolítica, né? E aí, quando eu fui fazer os dados lá de coagulação do sistema, minha coagulação do sistema era muito melhor do que os trabalhos que avaliavam Covid, assim, se ele era 44 horas, um trabalho que eu vi de patência de sistema, a nossa era 62, então a gente acabou usava as duas anticoagulações por causa dessa limitação aí. E a gente tem pacientes, assim, que chega a dar orgulho, assim, de acompanhar eles no consultório. ECMO, diálise contínua, grave na UTI 30 dias, aí saíram disso tudo, passaram um tempo na diálise de crônico com a gente lá, e hoje a gente tem isso, hoje a gente tem uns 3 em consultório que fizeram esse processo, ECMO, diálise contínua, tiveram alta em diálise, passaram uns 2, 3 meses em diálise com a gente, e depois tiveram alta da diálise de crônico para fazer segmento de uma doença renal crônica não dialítica, né? Então, Covid, no caso de Covid. Né, que a gente entende que... paciente, não lembro agora lá no Total Health, lá ele está ótimo, está no consultório. É um desses. Tá no consultório. Essa que você comentou aí, está em casa. Todo mundo achou que ela ia morrer 10 vezes e ela está em casa. Foi uma coisa que impactou, porque eu falei, tá vendo, gente, né? Como que, às vezes, a gente também posterga a diálise por conta da diurese, por conta das taxas, né, de ureia. Você até falou, não, a potássio dela tá até baixo, mas o problema é que ela tá muito hipervolêmica, pulmão muito ruim, né? O Covid, o pulmão era muito ruim, então ele não entrava nem aqui, porque você chegava, a relação estava horrorosa, tinha 2,50, então esses casos já são piados. Esses casos já estão atrasados, né? Não são tardios. A gente não gosta, né, a pressão. Às vezes que faz como se fosse uma sintomática mental renal, você faz uma gestão. Se a gente tivesse um vídeo de pressão, isso aconteceu recentemente com um paciente na enfermaria. O paciente internou com 30 quilos com uma síndrome nefrótica. Só para a gente fechar essa coisa do volume. Com descompensada com síndrome nefrótica, 30 quilos, né? 71 chegou com 106. 20 e poucos quilos. Ela chegou em diálise, saiu sem diálise. Não chegou a dialisar não. A creatina chegou a 4. 3,9 e 4. Aí, com a albumina furosemida, ela foi perdendo peso, a função renal foi melhorando. Então, tinha mais uma comprovação disso que você está falando. Essa ideia que o Gustavo está colocando aqui de pressão renal, isso já passou, inclusive, na avaliação de rejeição. Já teve tempo em que as pessoas estavam tentando permitir a pressão intrarenal, para vocês terem uma ideia, de processo até de edema associado a uma rejeição aguda na época, ou para diagnóstico diferencial. Só para poder colocar aqui, que existem ideias que surgem, desaparecem e depois surgem novamente. Que é a pressão de perfusão que a gente fala no cérebro. Pressão abdominal, pressão multistímula. Não tem, a gente tem uma caracterizar. É difícil, é essa que é a questão, que é reto peritoneal. Aí eu queria convidar vocês, se alguém tiver interesse, né, em conhecer a terapia, a gente está à disposição, né, marca um dia, vai lá olhar, sempre tem alguma máquina ligada, né? Se quiserem lá conhecer a máquina. Vocês aumentaram o parque da... A gente está com 2 máquinas atualmente. E nessa era pós-Covid é o suficiente, talvez até esteja sobrando em alguns momentos. As 2 máquinas eu acho que é o suficiente. A gente estava com uma só e aí depois chegou a segunda e aí sempre lotado, mas agora 2 máquinas atende bem.